Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 19 de setembro de 2024, 24ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Januário, o milagre do sangue que se liquefez, depois de 1000 anos do martírio de São Januário. Quando ele foi exposto na igreja onde a relíquia estava, o sangue que ferveu e voltou a ser sangue outra vez. E depois de um certo tempo, ele volta a seu estado sólido. Século III, Itália. São Januário nasceu em Nápoles na segunda metade do século III e foi eleito bispo de Benevento, onde exerceu seu apostolado, amado pela comunidade cristã e respeitado também pelos pagãos. O episódio que levou Januário ao martírio aconteceu no início do século IV, com a retomada da perseguição contra os cristãos. Ele foi preso e, na prisão, recebeu a visita de Januário, companheiro, acompanhado pelo diácono Festo e o leitor Desidério. Os três tentavam interceder junto às autoridades romanas, principalmente o sócio, que é uma autoridade, para a libertação de São Januário. Mas, em resposta à sua solicitação, todos eles foram condenados a serem dilacerados publicamente pelos ursos. Ou algum deles também, em outra versão da tradição, foram decapitados em praça pública. Segundo o costume, por ocasião da execução dos mártires, uma mulher chamada Eusébia chegou ao lugar da morte de Januário e recolheu em 2 ampolas o sangue derramado, que fora derramado ali do bispo, já em odor de santidade. Quando a relíquia do seu sangue foi exposta pela primeira vez em 1305, veja, 1000 anos depois, aconteceu o milagre do seu sangue, que parecia quase ferver, e depois voltou ao estado líquido. São Januário, o milagre do sangue que se liquefez, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos contemplar agora a missão da igreja, sempre missão da igreja, sempre missão da igreja. E agora, Paulo vai nos falar do apostolado. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebeste, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando como qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Com efeito, transmitivos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mim e a 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Pela sua graça, para comigo, não fui estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Isto é, em resumo, o que eu e eles temos pregado é isso o que credes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui Paulo está exaltando na sua vida apostólica o ato apostólico, o fato de ser um apóstolo de Jesus Cristo. A missão apostólica é essa. Primeiro, testemunhar Jesus. Aqueles que convivem com Jesus são os apóstolos, né? Que eles, por conviver com Jesus. É a primeira condição apostólica. Depois, a segunda condição, aquele que são sucessores dos apóstolos primeiros. Então, nós temos
que nos liga aos apóstolos que conviveram com Jesus até os apóstolos de hoje, que são os nossos bispos, esta sucessão pela autoridade do munus apostólico, do munus que vem deslizando século a século na igreja, assim como o primeiro apóstolo foi substituído, Judas Iscariotes foi substituído. Assim, nessa sucessão apostólica, nós temos até os dias de hoje os nossos bispos. E aquele que sucede a Pedro, né, é o Papa, que vem conduzindo a Igreja de Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está lembrando aqui. Ele está falando que se nós recebemos realmente a fé conforme o que ele pregou, conforme o que ele orientou, a nossa fé não é em vão. Agora eu quero lembrar o seguinte: nós estamos vendo o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15 e em todas as suas cartas. Mas o que ele falou sem escrever, né? Muitas coisas os apóstolos falaram sem escrever. Jesus mesmo não escreveu uma linha sequer. Jesus não escreveu uma letra da Bíblia que nós temos hoje. Veja, tudo foi falado pela tradição. E a tradição apostólica é que nos trouxe a autoridade da Bíblia até os dias de hoje. Então, a Bíblia é o resultado daquilo que a igreja julgou ser a palavra de Deus, daquilo que o corpo, segundo as tradições, colocou como verdade da palavra de Deus. Então, a Bíblia, do jeito que nós conhecemos hoje, ela passa pela essa autoridade apostólica que a igreja tem desde o seu início. Por isso que ela é chamada apostólica, né? A igreja universal, católica, apostólica romana, porque tem sua sede em Roma. Mas por que a sede é em Roma? Porque Deus quis assim. Pedro foi para Roma, Paulo foi para Roma, Lucas foi para Roma, Marcos foi para Roma. Então, que Deus, de alguma forma, providenciou que Roma fosse a sede da igreja para o mundo, assim como Jerusalém é, é de Deus para o mundo, né? Assim como surge em Jerusalém, em Israel, Jesus também surge de Roma para o mundo. Então, essa é a condição que nos foi dada. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor por toda a autoridade eclesial dentro da igreja. E aqui evidenciamos como santo magistério, o magistério da igreja que conservou a tradição e que nos trouxe a palavra de Deus até os dias de hoje. Então é dessa forma que conhecemos a Bíblia Santa e Sagrada, né? Que nos traz a visão de Deus para cada um de nós, os ensinamentos de Deus para cada um de nós. Então louvamos e bendizemos ao Senhor pela Santa Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Apostólica, a Igreja Universal, Católica. Católica quer dizer universal. A Igreja que tem como missão evangelizar todo o mundo, em todas as nações fazer discípulo. Então é isso que Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 15, dando esta visão da missão apostólica. O responsório é o Salmo 117, que fala: Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora diga: eterna é a sua misericórdia. Então, louvamos e bendizemos ao Senhor pela sua misericórdia, porque é na misericórdia do Senhor que a igreja se sustenta e que a fé em Jesus Cristo se amplia a cada coração. Evangelho, em Lucas, capítulo 7, de 36 a 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com lágrima, começou a banhar-lhe os pés
enxugava-os com os cabelos, cobria de beijos e ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tem uma coisa para te dizer. Então aqui nós já sabemos que o nome do fariseu é Simão. Simão, temos uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles amará mais o Senhor que perdoou? Simão, o fariseu, respondeu: Acho que é aquele o qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me deste um beijo de saudação. Ela, porém, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramastes óleo sobre minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito mais amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje tem várias perspectivas, mas uma delas é interessante. Jesus entra na casa do fariseu, chamado Simão. Ele acolhe Jesus em sua casa. E lá na casa, Jesus cura e liberta uma pecadora, possivelmente uma serva do fariseu. Mas eu quero dizer o seguinte: Jesus entrar na casa, entrar na família, é, é a missão laica, do apostolado laico, se eu posso dizer assim, entre aspas, o apostolado laico, né? Então, dentro da nossa dimensão do discipulado, nós também temos que ser Jesus, apresentar Jesus, ser o Senhor na casa das pessoas. Nós, leigos, enquanto servimos nas pastorais, movimentos, serviço da igreja, é a nossa missão entrar nas casas. Nas casas onde nós entramos e abençoamos, também pode acontecer curas e milagres, assim como Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Aquela mulher reconheceu Jesus e, sentindo-se pecadora, acolhe os pés de Jesus. Às vezes nós vamos visitar um casal, visitar uma família, e lá tem um jovem que também se sente na condição de pecador, às vezes não fala nada, fica no cantinho, mas as nossas palavras, nossas orações podem libertar uma alma aprisionada, ou um pai, uma mãe, ou um sogro, uma sogra, um vovô, uma vovó que esteja ali acompanhando discretamente aquela oração, que pode ser um terço, pode ser uma oração de louvor, de cura e libertação, mas quando acontece no domínio de uma casa, ou seja, a igreja que vai à casa. Aqui Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Eis que estou à porta e bata. Se abrir a porta, serei eu contigo, você comigo. Assim fala o Senhor no Apocalipse capítulo 3. É este convite de ser igreja extramuro. É esta necessidade de ser uma igreja que acolhe o seu povo que sofre, que nós temos que fazer. Não esperar isso do corpo eclesial só, não esperar isso só dos padres, dos bispos e dos diáconos. Eles têm a ocupação deles. A ocupação deles é um pouco diferente da nossa, que somos os leigos. Então nós não podemos jamais culpar o padre, culpar o diácono ou culpar o bispo, porque ele não faz essa missão, ele não acolhe, né, as famílias em sofrimento. Porque eles não conseguem, é uma demanda muito grande. Graças a Deus, eles estão voltados inteiramente para as celebrações das missas. Todo dia tem missa nas nossas paróquias, comunidades.
essa demanda litúrgica, ela suga a pessoa completamente, sábado, domingo, segunda, terça, os padres eles são sugados literalmente por essa prática, e somos nós leigos, que temos que ser a igreja acolhedora, a igreja que cura, a igreja que liberta, a igreja que é capaz de falar em nome de Jesus, né? Vai, procura igreja, procura seu padre, para que aconteça a continuidade desta cura que nós estamos proclamando na sua casa. E quem sabe esta pessoa indo ao padre depois da nossa visita possa receber in persona Christus, né? O padre falando para ela: vai, minha filha, meu filho, seus pecados estão curados. Seus pecados, né? Vai, não peque mais. Seus pecados estão perdoados, né? Por isso tudo louvamos a Deus, bendizemos ao Senhor e pedimos que diante dessa primeira palavra, da segunda, do Salmo e também diante do Santo de hoje, que nós possamos viver na intercessão de São Januário por cada um de nós, a nossa admissão laica a serviço da Igreja de Cristo. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se É de Mim, se não evangelizar. E eu quero fazer um convite a você. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais, faça isso, né? Vai multiplicando no seu WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e as graças de Deus vão te alcançar, porque você se torna um profeta do Senhor, um profetisa do Senhor. E a graça de profeta vai te alcançar. Então, que você possa multiplicar essa palavra e converter corações ao nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.